Boa noite, amigo. Nós vamos receber hoje uma pessoa que herdou um nome muito forte. Dr. Tibério Moreno, legenda da urologia pernambucana, e é o Dr. Tibério Moreno Júnior, que também brilha na urologia. Dr. Tibério, o que é urologia? Bem, a urologia é a especialidade médica que trata das doenças do sistema urinário masculino e feminino e do sistema genital masculino. Ou seja, qualquer doença que esteja relacionada ao pênis, testículos e próstata, quem trata é o urologista. Da mesma forma que doenças da uretra, bexiga, uretérios e rins, doenças cirúrgicas, quem trata é o urologista. O nefrologista trata das doenças clínicas do rim. Nessa especialidade de urologia tem poucas mulheres, né? Tem poucas mulheres, João, mas devagarinho está aumentando. Tá, né? Elas estão tomando espaço de tudo, né? Verdade, isso é bom, né? A mulher está se inserindo cada vez mais no meio profissional. E na urologia também está acontecendo isso. Hoje em Recife nós já temos, se eu não estou enganado, 3 mulheres urologistas e no momento tem mais 3 mulheres fazendo residência médica de urologia. E no Brasil inteiro também tem várias urologistas espalhadas pelo país. Mas quer dizer que mulher também vai para o urologista. Aí fica estranho uma mulher dizer, eu vou para onde? Vou para o urologista. Porque o cara só imagina o urologista o homem, né? Verdade. Mas como eu falei, o urologista trata também das doenças urinárias, né? Mulher também tem sistema urinário, rins, bexiga, uretra. Então, quando você tem, por exemplo, uma pedra no rim, quem trata disso é o urologista, independentemente de ser na mulher ou no homem. Então, é o urologista que trata. Agora, a grande confusão se dá porque o ginecologista trata das doenças do sistema genital feminino e o urologista trata do genital masculino. É por isso que ocorre essa dúvida, entendeu? Mas o urinário masculino e feminino, quem trata é o urologista. São iguais? O sistema urinário do homem e da mulher? São basicamente iguais, só a parte do sistema urinário inferior, que é um pouco diferente, porque a mulher não tem próstata e a uretra é mais curta. Mas tirando esse detalhe, basicamente o resto é igual. Rim? Rins, uretérios Quer dizer, mulher e bexiga. também tem pedra no rim? Tem também, com certeza. Agora, o senhor estava me dizendo que tem muitas novidades na sua clínica. Quais são? Bem, hoje em dia, João, a gente praticamente não se faz mais cirurgia aberta, né? Inclusive, também a cirurgia laparoscópica está se acabando, porque o robô tomou conta de tudo. Hoje, a melhor ferramenta para se operar o câncer de próstata e o câncer de rim é a cirurgia robótica, sem a menor dúvida. No mundo inteiro, a cirurgia sempre oferecida é a cirurgia robótica, porque oferece um resultado muito melhor para o paciente. E, por outro lado, nas doenças benignas da próstata, historicamente, as cirurgias feitas eram a raspagem da próstata pela uretra, a gente raspava toda a próstata, ou então fazia uma cirurgia aberta para tirar a próstata quando era uma próstata muito grande, para a doença benigna. Pois bem, hoje em dia isso praticamente está deixando de ser feito. E a gente já faz de rotina aqui em Recife uma cirurgia chamada Urolift, que é a colocação de uns grampos dentro da uretra para levantar e abrir essa uretra. Isso é especialmente bem indicado em pacientes jovens que não querem perder nem a vida sexual e nem ter ejaculação retrógrada. Então, fazendo esse procedimento, isso é evitado. E também para próstatas muito grandes, em vez de você fazer uma cirurgia aberta ou até mesmo robótica, que pode ser feita, que é muito bom, mas tem um procedimento melhor ainda, chamado enucleação da próstata com laser, popularmente conhecida como ROLAP. A gente faz uma ablação, uma enucleação de toda a próstata por dentro da uretra com laser. E no final a gente tritura essa próstata e aspira. Então a gente consegue fazer uma cirurgia de grande porte, toda pela uretra. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que o pós-operatório, a dor praticamente é zero. O paciente geralmente recebe alta no outro dia depois da cirurgia, já sem sonda. Na cirurgia aberta e na cirurgia robótica, o paciente passa uma média de 8 a 14 dias de sonda. E nessa cirurgia chamada ROLAP, o paciente vai para casa sem sonda no primeiro dia de operado. No Urolift também, o paciente vai para casa no mesmo dia de operado, é um procedimento ambulatorial, e vai para casa sem sonda e, o mais importante, não perde em nada a função sexual. Continua ejaculando normal e não mexe em nada a parte da ereção. E da reprodução? E da reprodução também. Então, isso é especialmente bem interessante em pacientes jovens que ainda querem procriar,
mas estão com a próstata crescida e que estão urinando com muita dificuldade. Então, o Urolift hoje é a indicação número 1 no mundo inteiro para esse tipo de caso. Ô, doutor Tibério, uma vez eu tive um cálculo renal e seu pai me levou para uma banheira, me botou numa banheira e um negócio dando porradinha. Aquilo ainda existe? Existe sim, chamada litotripsia extracorpórea por ondas de choque. É um tratamento ainda bastante eficaz, bastante feito no mundo inteiro. Aqui no Brasil também se faz muito. Mas, ao longo do tempo, ele vem perdendo terreno para outras formas de tratamento do cálculo renal. Porque qual é o grande problema, João, para o tratamento do cálculo renal na banheira, né, que é a máquina de litotripsia? É que muitas vezes deixava vários fragmentos residuais. Ou seja, a banheira ia lá, a onda de choque ia lá, quebrava a pedra, aí deixava de ter um problema, que era uma única pedra, para transformar em vários problemas, que eram os fragmentos do cálculo. Então, muitas vezes, o paciente precisava ser retratado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes para conseguir quebrar tudo para eliminar. Hoje, a cirurgia mais moderna para isso é a cirurgia endoscópica com laser também. Também é o mesmo laser usado na próstata, é usado no rim também, chamado Holmium Laser. Laser de Holmium. Então, a gente vai com o aparelho lá dentro do rim, a gente vê a pedra, com o Holmium a gente pulveriza a pedra, quebra ela inteira. Se tiver algum fragmento residual, a gente vai com a cestinha, chamada basket, vai lá, pesca as pedrinhas e tira tudo. E limpa o rim de uma vez só. Então, hoje em dia é muito mais utilizado do que a litotripsia. Ô, doutor Tibério, o que o senhor aprendeu na faculdade, hoje está completamente superado. A urologia foi um dos segmentos da medicina que mais evoluiu, não foi? Sem a menor dúvida. Talvez tenha sido a especialidade cirúrgica que mais tenha evoluído nos últimos 20 anos. O que eu aprendi na residência, eu lhe digo com toda certeza, João. Eu acho que hoje em dia eu utilizo talvez 20% e 30% do que eu aprendi na residência há 20 e poucos anos atrás. 70% hoje em dia do que a gente faz não se fazia na época que eu fiz residência. Então, é uma especialidade que está em constante modificação e aperfeiçoamento tecnológico. Hoje a urologia é uma especialidade puramente tecnológica. Eu comparo a urologia basicamente hoje com a oftalmologia, que depende de uma série de equipamentos, de materiais, de lasers. A urologia é muito semelhante. Mas a urologia tem salvo muitas vidas, que antigamente muita gente, né, morria, né? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, na época que eu fiz residência, há 20 e poucos anos, lá em Porto Alegre, depois fiz meu mestrado e doutorado em São Paulo, na USP, fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Naquela época, a mortalidade por câncer de próstata, por exemplo, chegava a ser 20% e 30%. Hoje em dia, a mortalidade pelo câncer de próstata, quando diagnosticado no início, é menos de 1%, 2%. Ou seja, a evolução tecnológica favoreceu muito o paciente, tanto em relação à cura do paciente, como também em relação à recuperação de suas funções, da função sexual, da função miccional, ele recupera praticamente totalmente a sua micção, não fica perdendo urina. Então, a tecnologia contribuiu diretamente, impactou diretamente no resultado direto para o paciente. Doutor Tibério teve um problema muito sério com a Covid, né? Inclusive, passou alguns dias na UTI. E a Covid, graças a Deus, o senhor recuperado sem sequela, atrapalhou o trabalho da urologia? Muita gente com medo de sair de casa não foi fazer exame? Sem dúvida, João. A Covid atrapalhou não só a urologia, como toda a medicina no mundo inteiro, né? Naquela época aguda, grave, do início da Covid, lá em março, abril, em maio e junho do ano 2020, nós, inclusive, entramos em lockdown, né? Eu não sei se vocês lembram, assim, os telespectadores lembram, todo mundo entrou em lockdown no Brasil, inclusive a medicina. Todas as clínicas foram fechadas, só tinha atendimento médico de urgência nos hospitais, mesmo assim. Cirurgia eletiva suspensa? Cirurgias eletivas suspensas, atendimento em consultórios suspensos durante quase 3 meses. Então, isso impactou diretamente tanto a classe médica quanto também a população, que não tinha acesso aos seus tratamentos, né? Tanto é que agora, João, as coisas começaram devagarinho a voltar ao normal, já estão quase normalizadas. E a gente está atendendo muito paciente que a gente vinha fazendo o check-up anual de próstata, por exemplo, anualmente, o paciente vinha vindo tudo bem, passou 2, 3 anos sem fazer o check-up e agora está chegando muito paciente com câncer de próstata já no estágio bem avançado do que se estivesse fazendo seu check-up anual, que a gente teria descoberto no início.
Então, a pandemia foi muito ruim em todos os sentidos, inclusive na medicina. Um tema realmente polêmico. Doutor Tibério, por que o urologista faz o exame do toque? Porque a O próstata... PSA não resolve. O PSA ele não é 100%, ele não dá uma garantia de 100%. E antigamente a gente não tinha nenhum outro armamentário do ponto de vista tecnológico para se investigar a próstata, a não ser com o exame de sangue, que é o PSA, e o toque retal. Aí por que o toque retal? Porque a próstata é um órgão que ela fica localizada embaixo da bexiga, circunda a uretra em 360 graus e fica na frente do intestino, na frente do reto. Então, quando a gente faz um toque retal, quando a gente penetra com o dedo no ânus, a gente de cara já consegue sentir a parede anterior do reto e na frente do reto está colada a próstata. Então, a gente consegue sentir com a ponta do dedo a superfície prostática. E, coincidentemente, os cânceres de próstata, cerca de 90% dos cânceres de próstata, eles aparecem exatamente nessa região. É na área periférica da próstata, na superfície posterior. Então, com o dedo, a gente pode sentir uma área endurecida, uma área irregular, ou mesmo um nódulo, um caroço pelo toque retal. Então, isso é muito importante, porque isso indica que o paciente precisa fazer uma biópsia de próstata. Quem dá o diagnóstico não é o PSA e nem é o toque. Isso são exames indicativos para se levar a uma biópsia. Então, a biópsia de próstata é que vai dar o diagnóstico. E hoje em dia, nós temos também um exame de imagem maravilhoso, que dá sobremaneira informações importantíssimas também sobre a próstata, que é a ressonância multiparamétrica da próstata. Então, quando se há alguma alteração, tanto no exame físico, que é o toque, e ou no PSA, o paciente faz uma ressonância da próstata. Então, a ressonância vai guiar o radiologista na biópsia. Isso aumentou a sensibilidade, a especificidade e a acurácia do diagnóstico da biópsia da próstata. Qual foi o cliente mais jovem que o senhor operou? Se eu não estou enganado, ele tinha 42 anos. Quer dizer, até 40, o câncer não chega lá, não. Tanto é que a orientação mundial é começar o check-up aos 45 ou 50 anos de idade, né? Mas no consultório não custa nada você pedir pelo menos um PSA para um paciente de 40 anos de idade, né? Para a gente ficar de olho no PSA do paciente. Mas a partir dos 45 anos, principalmente se o paciente tiver a história familiar de câncer de próstata, é recomendável que ele vá ao urologista uma vez ao ano. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Tibério Moreno Júnior. Doutor Tibério Moreno, o senhor agora é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional de Pernambuco, né? Isso, fui eleito no final do ano passado. Fez campanha ou foi unanimidade? Foi unanimidade, graças a Deus. Não teve oposição, não? Não teve oposição, foi uma coisa unânime. Eu fui aclamado presidente numa eleição simbólica. E essa eleição se deu no final do ano passado, durante o Congresso Pernambucano de Urologia. E, efetivamente, dia 1º de janeiro, nós começamos a nossa gestão. E o que é que a sociedade faz? A Sociedade Brasileira de Urologia é uma sociedade sem fins lucrativos. Ela tem a função de estimular e disseminar o conhecimento urológico perante tanto os urologistas quanto a sociedade pública em geral, fazendo campanhas educativas como, por exemplo, o Novembro Azul. Agora, muita gente só se lembra da próstata no Novembro Azul, mas a próstata vai em março, abril, maio, tudo, né? Verdade. Na verdade, o Novembro Azul foi o mês eleito, né? E o azul é o slogan, Novembro Azul. Foi o mês escolhido para se fazer a campanha da conscientização da necessidade de se fazer o exame rotineiro da próstata, pelo menos uma vez ao ano. Mas esse exame rotineiro deve ser feito por todos os homens, a partir dos 40, 45 ou 50 anos de idade, uma vez ao ano, em qualquer época do ano. Então, se o paciente gosta de fazer o seu check-up anual em março, então todo mês de março ele vai no urologista. Se ele gosta de ir em julho, ele vai no mês de julho. Ou então, se ele vai em novembro, ele vai em novembro. Em novembro, simplesmente é o mês da campanha, mas o check-up ele é anual e pode ser em qualquer dia. Na sua clínica, doutor Tibério, o senhor tem
um trabalho nas redes sociais muito forte, né? Hoje em dia Tem isso um é site, essencial, né? né? Nós temos site, nós tivemos, inclusive, João, isso é um dado importante e curioso, nós tivemos o segundo site de urologia do país. Eu procurei o site urologiabrasil.com.br para registrar o domínio, ele já tinha dono, é um colega lá de São Paulo. Então eu procurei o site Urologia Pernambuco, ele estava disponível. Aí depois eu procurei o site Urologia Recife, ele estava disponível. Então eu registrei esses dois sites, isso já faz mais ou menos uns 18 anos, e desde então a gente tem um site na internet. Nosso site é urologiarecife.com.br ou urocentrorecife.com.br. Um linka para o outro. E hoje, atualmente, né, também a gente não pode ficar de fora de forma alguma, são das plataformas digitais de mídia, onde a mais acessada é o Instagram. Então, nós temos o Instagram da clínica também, que é Urocentro Recife, @Urocentro Recife. Então, para quem quer nos achar, é muito fácil, é só digitar lá na busca do Instagram, @Urocentro Recife, que aparece o Instagram da clínica. Lá vocês vão achar todos os urologistas que trabalham na clínica com o currículo de todos e todo o trabalho de todos lá. E sua clínica tem uma vantagem, que se o cara tiver algum problema, tem uma ambulância para ir buscar, né? Um dos nossos sócios e amigos lá da clínica é o Dr. Leonardo Gomes, que é o diretor do SAMU. Então, se precisar de resgate, a gente providencia. Ele já leva o cliente na ambulância, né? Brincadeiras à parte, ele realmente é o chefe do SAMU e é um cara muito competente, muito bom. Ele está lá por mérito, ele merecia estar onde ele está hoje. Ele começou a vida dele no SAMU fazendo resgate aéreo em helicóptero e foi crescendo dentro do SAMU e hoje ele é o diretor-geral do SAMU por mérito. Ele não pode ver uma inundação que fica nervoso, quer ir trabalhar na inundação, né? Pois é, uma das áreas de atuação dele principais é exatamente catástrofe, né? Dentre as quais a inundação. Então, quando tem essas inundações muito grandes aqui no Brasil, como teve recentemente na Bahia, inclusive ele é baiano, ele foi lá ajudar os conterrâneos dele. Também já teve no Rio de Janeiro, em Petrópolis, teve de novo agora, mas já teve no passado. Ele foi também, dentre outras. Então, quando o pessoal precisa dele, ele está presente. Ele é muito trabalhador. Ô, doutor Tibério, e a sociedade tem um setor que incentiva o aprimoramento, a realização de congressos, de cursos? Sem dúvida. Essa é a função da sociedade, né? Então, a nossa gestão está pautada para o aprimoramento técnico do urologista. Então, nós fizemos um planejamento estratégico para esse próximo biênio, na qual eu vou estar como presidente, que é esse ano 2021 e 2022, nos quais a gente... Não, 2022, 2023. Desculpe, 2022, 2023. A gente está em 2022, então eu já sou o presidente agora, estou o presidente, então a gente criou um planejamento de atividades, nos quais estão envolvidas várias reuniões científicas para os residentes, que isso é muito importante. O residente é um médico que já é médico, ele já fez a residência em cirurgia geral, mas agora está fazendo o treinamento em urologia. Então, o nome disso, para quem não sabe, é residência médica em urologia. Então, esse residente ele tem que ser treinado pela residência e a SBU também participa desse treinamento, fazendo aulas uma vez ao mês de temas relacionados à urologia. Então, nós temos esse programa todo mês, tem uma aula para os residentes. Nós temos planejado vários congressos ao longo desse próximo biênio. O primeiro vai ser em junho, que vai ser um grande congresso em associação com a oncologia. A urologia e a oncologia andam muito perto, né, muito juntas, né, por causa do câncer urológico. Então, nós vamos ter o congresso de uro-oncologia do Nordeste, que vai ser em junho aqui em Recife. Em agosto, a gente vai ter a Jornada Pernambucana do Interior de Urologia, que vai ser em Garanhuns. E para o ano está planejado ter um novo congresso de Uro-Onco e ter o Congresso Pernambucano de Urologia. Fora isso, tem as campanhas educativas, como eu falei, que a gente agora, inclusive, está no Abril Lilás, que é o mês de conscientização para o câncer de testículo. Em janeiro foi o mês de conscientização para o câncer de pênis. Quem fez a abertura, inclusive, da campanha nacional, no Brasil inteiro, a nível nacional, fui eu aqui em Pernambuco e um colega chamado Amintas, lá do Maranhão. Não sei se você sabe, João, mas o Nordeste é campeão mundial em câncer de pênis. É um terror isso, mundial, né? Mundial, é um terror isso aí, isso é um terror.
porque é um câncer altamente prevenível. Porque o câncer de pênis, ele basicamente só acontece pela falta de higiene. É o paciente que não toma banho, que não lava o pênis, que não lava com sabão e não enxuga. Então, isso é muito comum na classe muito pobre, né, que é comum aqui no Nordeste do Brasil. Então, enfim, a gente fez o lançamento dessa campanha e, é claro, o mês de novembro, como a gente já falou, que é a campanha Novembro Azul. Então, tudo isso, todas essas ações são coordenadas pela SBU. Olha, o senhor não é ginecologista, mas deve ter informações. Diz que o cálculo renal dói tanto quanto o parto? Pois é, existe essa máxima, né, que todos dizem, né, que o parto dói tanto quanto o cálculo. Eu não posso comparar, né, eu não tenho como comparar, mas as mulheres que eu trato de cálculos renais, de vez em quando uma ou outra fala, doutor, doeu mais do que o meu parto, ou então dói igual ao parto. Então, isso é um dizer popular que me parece que é verdade, porque o cálculo, quando você tem a dor aguda do cálculo, quando a pedrinha lá desce e obstrui o rim, aí o rim dilata, incha, causa hidronefrose, que é a causa da dor, é a hidronefrose, não o cálculo em si. Então, essa dor é muito forte, é muito aguda, e tipo de cólica, é um tipo de cólica que se assemelha à cólica do parto. Porque muitas vezes a pessoa tem o problema de cálculo renal e tem que chamar o doutor Tibério Moreno no final de semana para ele ir correndo para o hospital, né? É verdade, tanto é que a gente faz sobreaviso, basicamente não existe plantão de urologista, mas existe o sobreaviso. O paciente, quando tem uma dor aguda, ele corre para a emergência, o plantonista, pode ser o clínico ou o cirurgião geral, ele avalia, pede a tomografia, quando identifica o cálculo, eles chamam a gente. Então, a gente vai ver o paciente, interna o paciente, e se for caso cirúrgico, a gente opera o paciente de urgência. Olha, todos os médicos que eu converso aqui dizem, a unanimidade, que é fundamental tomar muita água. O urologista também diz isso? 100% verdade. O ideal é a gente tomar, no mínimo, 1,5 litro de líquido saudável ao dia, dentre os quais o mais comum é a água. Mas a água de coco... Cerveja não é saudável, uísque não é saudável, né? Cachaça não é saudável, é saudável, né? Exatamente. Não é água que passarinho tomou, não. A bebida alcoólica pode ser até boa para beber de leve, mas se beber em quantidade faz mal, né? Em todos os sentidos, inclusive para formar cálculo, viu, João? É? A cerveja, por exemplo, é riquíssima em ácido úrico. Quem toma muita cerveja tem uma propensão a ter cálculo de ácido úrico. Quem toma, por exemplo, muito vinho ou muito uísque tem uma propensão a formar cálculo de oxalato. Então, em baixa quantidade, álcool é bom, mas em alta quantidade é ruim de uma forma geral e também pode formar cálculo. Agora, água de coco, sucos, chás, isso não tem problema algum e a recomendação é se tomar de 1,5 litro a 2 litros ao dia. Aqui é uma história, quando a pessoa tem o cálculo renal, chá de pedra, isso resolve ou é folclore? Meio folclore, meio verdade. Teve um estudo da USP, há cerca de uns 5 anos atrás, que mostrou que o chá de quebra-pedra pode evitar a formação de alguns tipos de cálculo. Não se sabe exatamente se é o chá que evita o cálculo ou se é ao fato de a pessoa tomar muito chá e urinar mais. Mas se provou que teve uma ajuda na formação do cálculo, diminuiu a formação do cálculo. Mas uma vez que o cálculo já está formado, o chá de quebra-pedra não tem mais nenhuma utilidade. E por que que algumas pessoas têm mais cálculo que outras não têm? São vários fatores envolvidos. DNA? DNA é o principal, né? A parte genética. Quem tem uma herança genética forte, reconhecidamente tem uma chance maior de ter cálculo. Agora, pacientes que bebem pouca água, mulheres, de uma forma geral, têm mais infecção urinária. A gente sabe que infecção urinária é um propensor para se formar cálculo também. Outras doenças, tipo gota, pacientes que tomam alguns tipos de diuréticos, chamados diuréticos tiazídicos, ou alguns pacientes que têm câncer podem desenvolver cálculo numa proporção maior. Mas, de uma forma geral, quem bebe pouca água e quem tem fator hereditário são os que têm maiores propensões em formar cálculo. E para terminar, a sua relação de amor com o robô está cada vez mais forte? Firme e forte. Hoje mesmo eu tenho um caso, mais tarde, que vou operar com robô. Então, a cirurgia robótica virou o dia a dia do uro-oncologista, de quem se dedicou a isso. E eu queria fazer um parêntese, João, em relação a isso, é uma coisa muito importante. A cirurgia robótica, o robô não opera ninguém, quem opera é o médico, é o cirurgião que opera. Então, o robô não é o que opera o paciente, quem vai operar é o médico. O robô é uma ferramenta
que auxilia na cirurgia, diminuindo a dificuldade e melhorando o resultado cirúrgico. Está na moda a cirurgia robótica, então tem muito colega, muito urologista e muito médico de outras especialidades treinando o robô, a operar com o robô. Então eu recomendo todo paciente, toda vez que tiver uma patologia que foi indicada uma cirurgia robótica, pesquisar quem vai operar. Não é o robô. É muito comum no consultório o paciente perguntar, doutor, qual é o robô que vai me operar? É o robô da Vinci? Não é o robô que vai operar. Pergunte, pesquise quem é o médico que vai lhe operar, qual a experiência que esse médico tem na cirurgia robótica, qual a experiência que esse médico tem na uro-oncologia, com a cirurgia laparoscópica, se ele fez treinamento em endurologia, em laparoscopia. Onde é que ele vai ver isso? Na sociedade? Ele vê isso pesquisando nos sites, nos currículos dos médicos. Isso é disponível hoje nas plataformas. A experiência do médico ela é traduzida no seu currículo. Ou então mesmo conversando com outros pacientes e com outros médicos, procurando informações acerca da expertise daquele determinado médico. Isso é que vai fazer a diferença no resultado. Nós queremos agradecer ao doutor Tibério Moreno, dar os parabéns aí pelo seu brilho na urologia e desejar muito sucesso. Ele agora, que é colega de Jair Bolsonaro, é presidente também da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional de Pernambuco. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.